Boa noite, nação alvinegra. Tudo bem com vocês? Vou fazer o pós-jogo sozinho hoje. O Guto está na praia, está curtindo uma praia aí no feriadão. Então hoje eu vou fazer esse pós-jogo desse jogo fatídico lá no Recife. Sport 1, Corinthians 0. Resultado justíssimo, né? A gente não pode vir aqui falar outra coisa. Resultado justo. O Sport mereceu a vitória, né? O primeiro tempo já foi um acaso, né? Já aquela bola, aquela cabeçada no escanteio, o gol ter sido anulado, né? Poderia não ter sido, e a gente já virar o primeiro tempo perdendo de 1-0. Então, eu não gostei da postura do time, né? Para começar, o time foi escalado errado, né? Porque você não tem o William disponível para o jogo, tudo bem, tá com uma lesão na coxa, na verdade tá com uma sensibilidade, nem uma lesão, né? Na coxa direita, pelo que o Corinthians passou, né, pro público. Aí, pô, você vai colocar o Jô, coloca o Watson, o Mosquito, que aí você dá mais movimentação no meio-campo, o time não fica lento. Aí você põe o Jô, o time passa a ficar um time lento, um time previsível, né? Então, o que a gente viu no primeiro tempo? A gente viu um time que até teve mais a bola, mas era o tempo todo toque para o lado, toca para cá, toca para lá, né? Um time que não tinha profundidade nenhuma, não conseguia infiltrar na área do esporte. O Corinthians passou o jogo inteirinho sem ter uma chance de gol. Como que pode um time que está no G4, mesmo que esteja jogando fora de casa, jogando contra um time que está na zona do rebaixamento, não ter uma chance de gol? Isso é inaceitável. Inaceitável. O Corinthians teve um chute aos 40 minutos do segundo tempo com o Gabriel Pereira, né, que o goleiro defendeu e deu rebote, mas ninguém conseguiu pegar o rebote. Então, vamos começar a ponderar alguns pontos. O treinador escalou o time errado, o de sempre, né? Treinador perde o jogador e ele já não sabe escalar o time. 2, alguns jogadores hoje muito abaixo do que tem que render. Vamos citar aí Roger Guedes. O Roger Guedes, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele brigou com a mulher dele, né? Se aconteceu alguma outra coisa, porque o cara simplesmente não estava afim de jogo. Ah, mas é muito cedo para criticar os caras, calma. Não, não é cedo. Os caras estão jogando aí já faz quase 10 jogos, né? Um pouco menos, vai, 8, desde o Juventude, Roger Guedes entrou, 6 jogos, vai. Mas a gente tem que lembrar que esses caras eles vieram para dar mais qualidade ao time. Se a gente for esperar o mesmo que tinha antes, aí né, o cara ganhou 1 milhão por mês. Então, assim, dá para a gente criticar pontualmente sim o jogador. Hoje o Roger Guedes não jogou absolutamente nada. Ah, mas ele fez 2 gols contra o Palmeiras. Beleza, comemoramos pra caramba, mas hoje não jogou nada. Outro, Renato Augusto, também foi muito mal hoje. Achei que ele jogou bem contra o Palmeiras e o Bragantino. Contra o Bahia, eu já tinha comentado no outro vídeo que ele foi bem mais ou menos e hoje, não jogou bem. Juliano também não fez uma boa partida, deixou a desejar, né? O único jogador do Corinthians que vem jogando bem, que hoje se salvou, foi o Gabriel Pereira, o GP, moleque da base, que vem sendo o melhor jogador do time. É uma surpresa aí pra gente, que a gente pensava, o melhor jogador do time vai ser o William, vai ser o Roger Guedes, vai ser o Renato. Quem vem sendo o melhor jogador do time é o Gabriel Pereira. Não fez uma grande partida, mas foi o único que tentou alguma coisa diferente. O único que buscou jogo, tentou fazer uma jogada, que tentou sair da mesmice de toca a bola para cá, toca a bola para lá, né? Sem profundidade nenhuma, né? O Corinthians não conseguiu agredir o esporte, né? Então a gente tem sim que criticar a partida do Corinthians hoje, né? Criticar o treinador que de novo insiste nesse poste do Jô, sabe? Eu não sei por quê. Não adianta a gente só meter o pau no Jô, a gente já sabe o que é o Jô. O Jô não aguenta, ele parece que tem as pernas presas. Ele vai disputar a bola na área, ele não pula 2 centímetros. É ridículo, entendeu? Você vê esse cara jogar. E o treinador vai e põe o cara de titular, a gente não sabe por quê.
Se alguém puder chegar e falar por que põe o cara para jogar, qual que é a explicação para colocar esse poste em campo? A gente não consegue entender. Então, vitória merecida, merecidíssima do Sport. É o que eu falei, o primeiro tempo virar 0-0 já era um absurdo. Era para virar o Sport ganhando pelo menos de 1-0, porque se teve um time que buscou ganhar o jogo foi o Sport. Teve mais, além disso que a gente está falando, que é parte técnica, questão de vontade em campo, raça, vontade de vencer o jogo, o Sport também foi melhor que o Corinthians. Também foi melhor que o Corinthians. Então, qualquer resultado diferente de uma vitória deles hoje seria injusto. Eu acho que a gente tem que saber o seguinte, galera, a gente tem que analisar pontualmente cada jogo, né? O time vem aí numa evolução, a gente tem uma perspectiva diferente, né, com a chegada desses jogadores. De fato, o time melhorou. Antes desses caras chegarem, o time era uma lástima, né? O time era completamente aquém do que tem que ser o Corinthians, do que o torcedor tem que esperar do Corinthians, né? Então, chegou esses jogadores, nossa expectativa mudou. Agora, não é por isso que a gente não vai ver um jogo ridículo, como foi esse contra o Sport Recife, e vai, não, mas é normal. Não, não é normal, não é normal. A gente tem que cobrar os caras. Os caras estão lá para serem cobrados, né? Então, se eu fosse dar nota aí para os jogadores, todo mundo ficaria abaixo de 3. Com exceção do Gabriel Pereira, todos os jogadores ficariam abaixo de 3. E a última coisa que eu queria falar, o goleiro Cássio. Gente, o goleiro Cássio não tem condição. Eu já venho falando isso faz tempo. O ano passado ele falhou em uns 20 jogos. Fizeram uma lista dos jogos que ele falhou, foi mais de 20, num campeonato com 38 rodadas. Mas às vezes ele tá bom, salva o time. Tudo bem, ele já foi um grande goleiro. Vai ter um jogo ou outro que ele vai salvar o time. Mas não dá para a gente aceitar o goleiro tomar esses gols. Contra o Bragantino, eu já tinha falado, ele vai com a mão mole na bola, hoje de novo. O cara chutou a bola na mão dele. O Sport mereceu ganhar? Mereceu, mas o gol do Sport foi um frango do Cássio, né? Então, se ele tivesse feito a defesa, é que não existe si no futebol. A gente teria saído com 0-0. Tendo jogado mal, mas pelo menos tinha um ponto na tabela. Esse resultado foi extremamente ruim para a gente, né? A gente fica estacionado, sendo que Inter tem 2 jogos a menos, né? Porque tem o da rodada e tem um que ele não jogou. O Fluminense com jogo a menos, Bragantino com jogo a menos, Bragantino ganhar hoje passa a gente, né? Fortaleza e Flamengo se mantém à frente, dependente do que acontecer, os dois vão se manter à frente. O Flamengo nem se fala, né? Tem 3, 4 jogos a menos. Então, assim, é um resultado que a gente pode até sair do G6, dependendo do que for a rodada. Então, pessoal, é sentimento de indignação, né? De indignação. Quem estiver assistindo o vídeo, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acham do Cássio. Mas a gente tem que lembrar que o Corinthians não tem que impor, né? Porque mandaram o goleiro lá pro Cuiabá, o Walter, né? Que é mais goleiro que o Cássio. Mandaram o cara pro Cuiabá e a gente não tem goleiro para pôr para jogar. Então, esse que é o problema, né? Aí eu vi uma matéria, o Cássio quer jogar até 40 anos. Eu fico assustado quando eu leio essas coisas, né? Porque ninguém tem peito de tirar o cara do time, né? Imagina o cara ficar até 40 anos no Corinthians. Outro, o Gil, não aguenta mais também. Quando você vê um jogo mais difícil, ele é lento, zagueiro lento. Por que não tenta dar oportunidade para o Raul Gustavo? Né? Em vez de ficar só com a cabeça em vender o jogador, dá uma oportunidade para o cara ter uma sequência. Se ele falhar um jogo ou outro, faz parte, jogador começando. A gente tem que lembrar do Felipe. Quando começou, a gente só metia o pau, depois virou um puta zagueiro, foi jogar na Europa. Então tem que ter um pouco de calma. Agora o Gil já é veterano, jogador que já não tem mais o que você tirar dele. Jogador veterano, ele vai só caindo. O Fábio Santos, a mesma coisa, né? O Fábio Santos hoje, com o Roger Guedes caindo para a esquerda, ele fica um lateral completamente defensivo. Ele não constrói nada.
Tudo bem que tem a ver com o esquema tático. O Silvinho, ele trava os laterais atrás para ajudar a defesa, né? O 4-4-2 que ele fala tanto, né? Agora sim, a gente fica dependendo do Roger Guedes em uma ponta e o GP em outra. O problema é que esses jogadores, eles cruzam mal, né? Se você não tem um lateral de ofício no ataque, provavelmente você não vai ter um cruzamento eficiente na área. Esse é um problema. Às vezes é melhor ele repensar e às vezes mudar um pouco o esquema, botar os laterais para avançarem mais, para dar mais suporte na frente, por 3 zagueiros, né, para você soltar mais os laterais. Mas é o que eu sempre falo, a gente tem um treinador fraco e um goleiro fraco. Essa é a verdade. Um treinador que não sabe ver jogo, não sabe escalar o time, né? E um goleiro que é fraco. Eu sei que tem os defensores aí do Cássio, principalmente na imprensa. Eu não tenho medo, não tenho receio nenhum de falar que hoje ele é um goleiro fraco. Se você comparar aí com o goleiro do Palmeiras, comparar com outros goleiros aí, você vai chegar à conclusão que ele não é do nível dos caras. Então, pessoal, essa é a minha análise do jogo de hoje. É um sentimento de revolta pelo que o time produziu em campo, pelo que deixou de jogar alguns jogadores que se espera muito, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a esperança, porque, como eu falei anteriormente, nossa perspectiva hoje é outra, né? Então, antes a gente viu um jogo ruim do Corinthians e fala, puta, o Corinthians vai jogar assim sempre. Agora, com esses jogadores, a gente espera que no próximo jogo o time já tenha uma reação e já tenha uma produção diferente em campo, né? Então, é isso que a gente tem que esperar. Temos um jogo agora contra o Fluminense, na quarta-feira, na Arena. Pensar em ganhar o jogo de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, empate é péssimo. A gente tem que ganhar o jogo lá na quarta-feira e depois a gente fazer o clássico contra o São Paulo na segunda-feira no Morumbi, né? Eles vão ter 50% da torcida lá e a gente chegar com confiança para fazer um bom jogo lá e também tentar, então, 2 vitórias aí para melhorar na tabela, tendo em vista que a gente vai estacionar agora. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like. Faça um comentário aí sobre o que vocês acharam aí da escalação, do Cássio, né? Do jogo, que é sempre bacana debater aí. Um abraço, fiquem com Deus. Vai, Corinthians!